Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de destacar alguns pontos aqui da lição. Segunda-feira, 14 de agosto. Uma dramática mudança de roupa. Então, o texto base, está aqui em Efésios 4, de 20 a 24, que diz o seguinte: Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nossa, esse texto aqui é um texto muito rico, muitos detalhes. Bem no início aqui, Paulo diz o seguinte, que não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Olha só, isso, o que ele quer dizer? Não foi isso. No versículo anterior, ele tinha dito o seguinte, que a natureza, a natureza pecaminosa nos conduz, o pecado nos conduz à insensibilidade, à depravação e toda espécie de impureza, Então isso é o que acontece. Mas aí no versículo 20, ele finalizando esse pensamento do versículo 19, diz o seguinte: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Interessante que quem ensina é o próprio Cristo, o próprio Jesus, a fonte, dessa mudança, dessa transformação. Simplesmente nós não só ouvimos falar dele, mas aprender dele mesmo, ele em pessoa, através da atuação do Espírito Santo, nos ensina diretamente. E é interessante, que também nós encontramos aqui no texto essa ilustração que é utilizada, ele fala despir-se do velho homem, como trocar de roupa. Ele chama a atenção disso, E é interessante que aqui na nossa cultura é diferente da cultura do tempo deles, Aqui eles tinham uma roupa única normalmente, na maioria das vezes, e eles trocavam a roupa íntima, mas a roupa exterior dificilmente era trocada, Aqui na nossa cultura, é diferente, a gente troca todos os dias assim de roupa, mas é interessante que quando alguém muda de roupa, é porque teve alguma coisa aconteceu na vida daquela pessoa, É interessante que nós encontramos aqui também o seguinte, que esse velho homem, ele tem os desejos enganosos. É interessante esse ponto, os nossos desejos, eles nos enganam. Nós às vezes pensamos, eu até digo o seguinte, a gente às vezes pensa que está aproveitando a vida, seguindo desejos enganosos, quando na verdade nós estamos desperdiçando a vida. Vida verdadeira nós encontramos em Jesus, em Deus. É interessante também que nos diz aqui no versículo 23, e a renovação do modo de pensar. É interessante, que nós vemos no texto bíblico, uma ênfase muito forte, que às vezes a gente pede, de que a mudança de coração, é ilustrado, aqui na nossa cultura atual, nós ilustramos muito a mudança de coração com mudança de sentimentos apenas, e mudança de mente com mudança de pensamento. Mas na cultura bíblica, é interessante que eles entendiam que o coração é o centro do pensamento. E para deixar bem claro isso, no Novo Testamento, Paulo ele dá ênfase, a renovação do modo de pensar. Então, quando nós falamos mudança de coração, na verdade, o que nós estamos querendo dizer é mudança de pensamento mesmo. E esse novo homem, é criado para ser semelhante a Deus. Interessante, Nós fomos criados com um propósito digno e bendito, Criados para ser semelhantes a Deus. Isso aqui é interessante demais, A nossa vida, nós temos que entender que ser semelhante a Deus, e ele ainda diz mais, Ele entra em detalhes, diz, em santidade proveniente da verdade. Então, ou seja, Deus realmente quer nos elevar nossa vida, o nosso caráter, ao caráter de Cristo, ao caráter de Deus. Nós somos criados com esse objetivo e temos que entender isso claramente, Então, aqui também um comentário de Ellen White também diz o seguinte: agora que vocês que foram ensinados na verdade tal como é em Jesus, precisam fazer decidida mudança em sua vida e caráter. Então, ou seja, essa ilustração de mudar de roupa significa isso, mudança de vida e mudança de caráter. Nós precisamos entender isso de maneira bem clara, que Deus quer mudar realmente o nosso pensamento, o nosso caráter. E a renovação é pela renovação do coração e pela graça de Deus que atua para transformar a vida. Não basta mudança exterior para nos colocar em harmonia com Deus. Existem muitos que tentam se reformar, corrigindo esse ou aquele mau hábito, e esperam, desse modo, tornar-se cristãos. Mas estão começando no lugar errado. Nossa primeira tarefa é com o coração. Olha só esse texto aqui, muito interessante aqui, de Ellen White, dizendo isso, Então, ou seja, não é simplesmente mudar um hábito ou outro, mas é mudança de coração. Aí é que começa a mudança, E como eu já disse, essa mudança de coração é o quê? Mudança de pensamento. Os nossos pensamentos agora são direcionados para Deus. E ele diz mais o seguinte, temos que aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal. Do contrário, falharemos em nossa tentativa de ser vitoriosos.
Esse texto está nos direcionando que a salvação de Jesus nos dá é pessoal, um relacionamento com Jesus, com uma pessoa. Então nós temos que ter isso em mente, isso vai fazer toda a diferença na nossa luta. E você vai ver que aquilo que parecia difícil e complexo se torna agora simples e prazeroso. Andar conforme a semelhança e a vontade de Deus. Que tenhamos todos um bom dia.